Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um domingo junto com Férias com a Palavra. Nessa manhã, nesse domingo, o título dessa mensagem é o Evangelho que muda todas as coisas. Sim, exatamente isso. O Evangelho que muda todas as coisas. Tim Keller, quando ele escreve a respeito do Evangelho, no livro A Igreja Centrada, ele diz: o Evangelho não é apenas o ABC, mas o A a Z da vida cristã. O Evangelho não é uma repartição da vida cristã. Não existe vida cristã sem o Evangelho. O Evangelho está em Cristo Jesus e Cristo Jesus exemplifica, lança luz e mostra a força poderosa do Evangelho. Tim Keller ele continua dizendo o seguinte: somos salvos por crer no Evangelho, mas depois somos transformados em cada aspecto da nossa mente, do coração e da nossa vida, ao crermos no Evangelho de forma cada vez mais profunda, à medida que vivemos. Esse é o conteúdo das Escrituras, o Evangelho. Existe algo em torno do qual as Escrituras gravitam em torno, o Evangelho da cruz de Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se lhe fosse perguntado, o que é o Evangelho? Como você responderia? Eu posso tentar dar uma definição simples e ouso fazer, porque essa resposta deve estar na ponta da língua de todo cristão. O Evangelho é o anúncio, é a proclamação de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando a dívida da condenação do pecado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Talvez essa mensagem ela salte em relevo dourado naquele texto conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos os que nele creem não pereça. Veja aí a intervenção do Deus do universo, oferecendo Cristo como propiciação pelos pecados. E até onde vai? Qual é a extensão do Evangelho? Lembre-se daquele texto que Tito diz: porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia! Todos os homens, essa palavra todos, coloca por terra, assim como as trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó, essa palavra todos coloca por terra e derruba classe social, identidade, intelecto, beleza, pessoas, nações e tribos. Assim o Evangelho é o Evangelho para toda raça, tribo e nação. Essa é a força, a magnitude do Evangelho. Todavia, aqui eu faço uma pausa e lhe digo: existe sempre dois ladrões perversos, roubadores de Evangelho, que roubam a força do Evangelho. Que força? O poder do Evangelho. Que poder? Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus. Paulo entendia que quando o Evangelho ele era compreendido, ou seja, essa mensagem de que Cristo morreu na cruz do Calvário e de maneira gratuita estendeu a salvação a todos os homens, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você não fez, não por aquilo que você acha que você está fazendo. Não existe nada no homem que qualifique Deus para olhar para Ele como bom demais ou ruim demais para ser salvo. Não, Paulo diz que quando o indivíduo entende essa força do Evangelho, é o poder de Deus que penetra nos lugares mais profundos da alma. Por isso que o Evangelho muda todas as coisas. Voltando, quem são esses dois ladrões? Tertuliano, ainda um dos pais da igreja, ele diz que assim como Cristo estava no meio, havia dois ladrões. Assim também existem dois bandidos, duas aves de rapina, que sempre querem roubar o Evangelho de nós. Quem são? Um no seu lado direito é o legalismo, e o outro no seu lado esquerdo é o antinomianismo. Ou
uma figura melhor, é como se fosse um monstro de 3 cabeças, que se chama moralismo, religião e liberalismo, que esse monstro, esse ladrão, esse pirata, roubador das riquezas do Evangelho, ele vai dizer, ele vem ressaltar uma verdade sem graça, afirmando que temos que obedecer para ser salvos. Como se a nossa salvação fosse por aquilo que nós fizemos. O que conseguimos fazer? Pela nossa santidade, moralidade, justiça e retidão. Esse é aquele grupo que se encaixa no padrão do fariseu, da lei, das regras. Aquele que acredita que pela sua justiça e as suas boas obras, ele cruzará o reino dos céus, entrará no reino dos céus pelas portas. Esse é o perverso e sutil veneno do moralismo, da religião e do legalismo. No outro extremo, se olhamos para o legalismo, olhamos também agora para esse outro bandido que é o relativismo, ou irreligião, ou o liberalismo. Enquanto o seu irmão gêmeo perverso ressalta uma verdade sem graça, esse ressalta uma graça sem verdade. Esse grupo ou esse princípio arrepia, feito um gato quando vê um cachorro, quando ouve a palavra retidão, obediência ou mandamento. Esse tipo de palavra produz um asco nos ouvidos do liberalismo, da irreligião, da graça, daqueles que creem em uma graça barata, sem custo, sem vida, sem disciplina, como diz Bonhoeffer. E como combatemos esses dois inimigos? Primeiro, lembramos daquilo que está escrito em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nem um extremo, nem um outro. Com equilíbrio perfeito. Uma harmonia que só Deus pode criar. Qualquer religião, qualquer princípio de vida que enfatiza uma verdade, lei ou uma moralidade seca, perversa, escravizante, ou uma vida liberal, aberta, sem retidão, sem compromisso com a verdade, sem disciplina, deve ser descartada. E deixe-me apresentar uma verdade fundamental. Verdade sem graça não é verdade. Graça sem verdade não é graça. Esse é um princípio que eu gostaria que você guardasse nessa manhã. E eu gostaria de avançar e mostrar para você e fazer justiça ao título dessa mensagem: o Evangelho que muda todas as coisas. Eu vou apresentar algumas áreas da nossa vida em que o Evangelho penetra. Ele sai da superfície e vai lá naquele lugar escondido. Deixe-me apresentar o primeiro aspecto, e esse aspecto e a maneira pela qual eu vou apresentar como o Evangelho trabalha, eu vou apresentar também como esses dois ladrões, eles vêm de maneira espreitando a vida do crente, querendo roubar o Evangelho de nós. Então, o primeiro aspecto que o Evangelho penetra e muda é no desânimo e depressão, nessa área da nossa vida. Quem nunca passou, quem nunca sentiu? Primeiro, o moralismo afirma que ele afirma ou vem sugerindo para você, no seu subconsciente, dizendo: você está desobedecendo às regras. Enquanto o relativismo ele vem e diz: você só precisa se amar e se aceitar. Sem o Evangelho, o moralismo trabalha no comportamento. E sem o Evangelho, o relativismo, o liberalismo, a irreligião trabalha nas emoções. Somente o Evangelho ele consegue entrar no cerne, no coração, identificando a causa raiz. Antes de continuar, partindo do pressuposto que a depressão ela não tem fundamento fisiológico, partindo do pressuposto que a depressão não tem fundamento fisiológico, o Evangelho faz com que examinemos a nós mesmos e sugere para mim e para você: algo em minha vida, algo em sua vida roubou o lugar de Deus e tem se assentado lá. Talvez algo que você tem, um relacionamento que diante da possibilidade de perder, o seu chão se abre e você é devorado.
a sua alegria se apaga como a luz da vela. Você se sente como numa escuridão. Ou talvez coisas, riquezas, status, segurança, poder, alguma coisa ocupa o lugar de supremacia. Assim, o Evangelho não olha simplesmente para o comportamento, nem para as emoções, mas ele leva o indivíduo a olhar para dentro. O que me leva a essa tristeza, esse desânimo, o que suga a minha energia, o que tem consumido a minha força, o que tem apagado a luz do meu dia. Essa é a beleza do Evangelho. Faz com que a gente saia da superfície e mergulhe numa profundidade. Talvez você, nesse dia, está se perguntando. Na verdade, eu sugiro que você faça isso. Pergunte a você mesmo. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento de escuridão na alma. Se isso não parte de um pressuposto, de um fundamento fisiológico, examine o teu coração, meu irmão, à luz do Evangelho. Ou seja, Cristo ele vem e se entrega. Deus, ele dá o seu melhor. Ele entrega o próprio Filho, a sua riqueza, a sua joia. Examine no seu coração se Cristo está no trono da sua vida. Se Jesus, ele ocupa o lugar de supremacia. Se Jesus, ele é aquele que faz você aspirar de alegria. Jesus é aquele que faz com que você olhe para os céus, para as promessas que ele prometeu para a vida cristã, olhando para o dia de hoje, olhando para o futuro, com alegria, com coragem, com disposição, com valentia. Examine o teu coração. O Evangelho tem a tendência de sair da superfície e fazer um mergulho profundo. O segundo aspecto, ou a segunda área que o Evangelho ele produz uma modificação, uma transformação em nossas vidas, é no amor e no relacionamento. Então veja como inicialmente os dois ladrões eles agem. O moralismo transforma os relacionamentos, ou tem a tendência de transformar os relacionamentos em um jogo de culpa. Quando traumatizado, censurado por uma crítica severa, ele reage se preservando a autoimagem de uma pessoa justa, de uma pessoa boa, de uma pessoa íntegra. E essa preservação vem em torno de culpa, acusando. Mas é por conta disso, daquilo, de fulano. É um dispositivo de defesa. Ou o moralismo ainda, ele também leva as pessoas a buscar uma forma de ganhar a salvação através do amor. Quando recebem o amor, se sentem valiosas, se convencem de que são importantes. Assim, ela acaba criando um ciclo de autodependência. Ela quer transmitir esse amor, salvando pessoas para que ela se sinta valorizada e salva. E assim o Evangelho, ele não penetrou no coração e no core, naquele lugar profundo. E assim o moralismo, que sempre trabalha no externo, sempre trabalha no comportamento, sempre trabalha naquilo que é superficial, ele vai querer vender a imagem de que porque eu faço isso, eu sou aceito. Porque eu ganho pessoas, porque eu vou para a rua, porque eu trabalho nas causas, nas ações sociais, porque eu vou para a Cracolândia, porque eu vou para a clínica de recuperação, porque eu trabalho no bazar, porque eu trabalho no ministério, eu faço isso, querendo fazer um sistema de troca. O Evangelho ele não faz isso. Enquanto o moralismo trabalha na superficialidade, culpando ou querendo fazer uma barganha com o amor, se salvando por salvar os outros, no outro extremo vem o relativismo. Ele reduz o amor a uma parceria negociada de benefícios mútuos. Sem o Evangelho, a decisão de se relacionar com a pessoa é uma decisão egoísta, de ter benefício. Os meus relacionamentos não são genuínos. Os nossos relacionamentos não são sólidos e profundos. Assim como o Anderson há um tempo atrás pregou, é um relacionamento líquido, insólido, que não permanece. Enquanto o nosso relacionamento não me custa nada e eu tenho benefício, eu continuo no relacionamento. A partir do momento em que eu sou exigido, aquele relacionamento já não é mais importante para mim. Os dois extremos, o moralismo e o relativismo.
Todavia vem o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Veja, por detrás desse princípio, nos relacionamentos, olha a face de Cristo. Quando Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele se revelou para você. Não foi por algo que você podia oferecer a Ele. O que tem a vela a oferecer para o sol? O que pode? Como podemos aumentar as riquezas dos tesouros celestes com as pedrinhas da praia? Como podemos ornar a beleza das vestes do rei com os nossos trapos de imundícias? Não temos nada para oferecer. Jesus, Ele se relaciona de maneira pura, bela, profunda, com aqueles que são os marginais. Veja a beleza do Evangelho. Ele nos liberta para nos relacionarmos de maneira intensa. O Evangelho não nos induz a nenhuma dessas duas posturas. De maneira abnegada, temos a tendência de nos sacrificarmos e nos comprometermos, mas não com a necessidade de convencer a nós mesmos, nem aos outros que somos aceitáveis. Podemos amar alguém o suficiente para censurá-lo de maneira sincera e confrontar de maneira honesta, e ainda assim permanecer do lado dela. E ainda assim permanecer do lado dela sem querer nenhum benefício. Conseguimos nos relacionar com os pobres, com aqueles que são menos afortunados, têm uma condição financeira uma pior condição financeira que a gente, e nos relacionamos com os ricos sem ter o desejo de ser o que eles são, de ter o que eles têm. Assim o Evangelho estabelece um pé de igualdade. O Evangelho, ele sai da superfície e mais uma vez ele muda todas as coisas. Por isso que Paulo, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, ele não está satisfeito com deixe de fazer isso, pare de fazer aquilo. Paulo está interessado em um coração renovado, em uma mente, em uma disposição nova. E essa novidade de vida só quem traz é o Evangelho. Somente o Evangelho, ele oferece uma nova mente. Somente o Evangelho oferece novos olhos para ver o mundo. É o Evangelho que é a solução para o mundo. O mundo de trevas precisa ouvir sobre o Evangelho, a mensagem da graça. Aqueles que são pobres, perdidos, aqueles que estão em depressão, em angústia, precisam ouvir de Jesus Cristo, precisam ouvir daquele que se deu e se entregou por uma causa mais nobre. Esse é o valor que você tem, esse é o valor que eu tenho. O valor não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que alguém fez, por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo fez e morreu e pagou na cruz do Calvário. Amor e relacionamento, essa segunda área, segundo aspecto em que o Evangelho permeia, trabalha de maneira profunda, bela, linda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho nos dá liberdade, nos quebra das amarras de vivermos segundo as aparências e vivemos com liberdade para nos relacionarmos, para não vivermos debaixo de expectativa do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, do nosso pastor, porque a nossa linha, a nossa régua é mais elevada, é a régua daquele que nos salvou, e a gente não vive de maneira justa e íntegra para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque Ele morreu como um pagamento, como gratidão, a nossa vida transformada e vivemos de maneira justa e íntegra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o terceiro aspecto e a terceira área em que eu gostaria de enfatizar é a sexualidade. A sexualidade. Primeiro vem o ladrão sorrateiro da moralidade. O moralista tende a ver o sexo como algo sujo, ou pelo menos um impulso perigoso que leva constantemente ao pecado. E agora o seu irmão gêmeo, o seu irmão não gêmeo, do extremo oposto, esse outro perverso ladrão, ele diz, ou pelo menos ele pressupõe, ele tem a tendência de enxergar o sexo simplesmente como um apetite biológico e físico. Um enxerga o sexo como algo sujo, o outro como um apetite biológico, é natural, é simples. Bom,
E o Evangelho, ele vem e nos mostra que o sexo ele deve refletir a autoentrega de Cristo. Por consequência, não devemos buscar intimidade se ao mesmo tempo retivermos o restante da nossa vida. A autoentrega de Cristo nos impulsiona a pensarmos e refletirmos e dizermos que, se nos entregarmos sexualmente, também temos de nos dar jurídica, social e pessoalmente. O sexo só deve ser compartilhado no relacionamento do casamento e ele deve ser totalmente comprometido e permanente. O relativismo vai dizer, mas o sexo é somente algo físico, nada mais. Será? Deixe-lhe fazer algumas perguntas. Se de fato o sexo é simplesmente algo físico, por que é que uma mulher violentada, agredida fisicamente, ela não sofre os mesmos traumas de talvez ela ser violentada sexualmente? Por que alguém que ouve dizer que uma mulher ela foi violentada sexualmente, ele não é tomado de um senso de uma indignação e revolta, com a mesma intensidade de que se essa mesma mulher ela foi violentada, ela foi abusada? Por que é? Deixa eu te perguntar, você que acredita que o sexo é simplesmente algo físico, por que é que os traumas que perduram por uma vida inteira, uma criança que foi molestada sexualmente pelo pai ou pela mãe ainda na sua infância, e aquela mesma criança que foi agredida fisicamente, por que os traumas da sexualidade permeiam a vida inteira? E ainda no casamento, essa mesma criança, depois de adulta, ainda luta para se livrar desses traumas. Não é simplesmente algo físico, não é simplesmente algo simples, biológico, impulso. Não é. O sexo ele tem um mistério, e a Bíblia diz assim que quando o homem se une à mulher, ele se torna uma só alma. Existe um mistério. O sexo deve ser preservado como algo lindo, como algo sagrado, não banalizado, não desprezado. Por que é que nos gabinetes pastorais as maiores causas de escândalos estão relacionados com a sexualidade? Por que é que quando o pastor é chamado no gabinete e alguém diz, pastor, eu preciso me confessar, quase sempre, na maioria dos casos, é uma questão sexual? Por que hoje a igreja de Cristo Jesus é envergonhada por pessoas que estão se entregando na sexualidade? Não é algo simples, é um mistério de maneira tão linda, tão misteriosa e profunda, que a Bíblia diz assim, que naquele dia vai ser semelhante às bodas, o encontro da noiva, como um noivo que se encontra com a sua noiva, e ele vai para a câmara nupcial. Será o encontro da noiva de Cristo Jesus com o noivo, com o próprio Cristo Jesus. É uma metáfora profunda. Assim entendemos e cremos que o sexo não é algo simples, não é algo sujo, não é algo que a gente despreza, e não é algo que a gente olha com uma coisa qualquer. Não, damos o devido valor, entendemos aquilo que as Escrituras nos ensinam. Um certo homem, enquanto eu trabalhava na Scania, um amigo meu da Suécia, conversando com ele, ele tinha esse mesmo pensamento. Mas por que vocês pensam assim? E deu o que fazer para exemplificar, para mostrar para ele essa dimensão magnífica, dessa dimensão poderosa, essa dimensão única. Assim como o violão, assim como uma mulher e um homem que se juntam, a alma se une, viram somente um corpo. Uma pessoa sem respeito, sem compromisso, sem estar disposto a se entregar, ele simplesmente viola um ao outro, ele rouba ele rouba dessa pureza um do outro. Por isso enfatizamos, por isso a igreja se põe de pé, por isso aqui estamos para dizer que a resposta e a cura para uma sexualidade adequada é o Evangelho. O Evangelho transforma todas as coisas, o nosso modo de pensar. O Evangelho ele não fica na superficialidade. O Evangelho ele não simplesmente ele dita regras. O Evangelho ele vai na natureza. Aquele homem que anda de maneira promíscua, que andava de maneira promíscua, olhando uma mulher, olhando a intimidade de uma mulher, olhando e se alimentando de pornografia. Agora o coração dele é renovado. Agora ele entende que os olhos dele são puros,
impuros, que aquele tipo de imagem vai deturpar a sua mente e fazer guerra com a sua alma, conforme Pedro diz, para nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra com a nossa alma, colocando uma zona de conflito no coração do indivíduo que se entrega ao lixo e à imundícia de uma vida promíscua, pornográfica e suja. Agora ele sonda os pensamentos e as motivações. Ele não se importa simplesmente de se eu olhar, se eu fazer, se eu ver um vídeo. Não, o conceito dele está mais elevado, o conceito de pureza dele é muito mais alto. Ele não olha para a mulher do próximo simplesmente porque é desonesto, é feio, porque ele deve ver uma alma, não um corpo, uma alma que merece respeito, que merece ser honrada, e ele zela pela honra daquela mulher. Ele olha para sua irmã, ele olha e vê uma irmã que deve ser zelada e protegida. Ele olha para uma mulher que se veste de maneira promíscua e olha: Deus, louvado seja o teu nome, Deus, que tu pode transformar o coração dela e o meu, fazendo com que aquilo que ela expõe como arma de sedução, ela entenda o valor e a sacralidade do corpo, da pureza da vida. Assim, o Evangelho que promove essa cirurgia na alma, o Evangelho transforma todas as coisas. Eu poderia continuar falando da família, falando de autocontrole, falando de outras áreas da vida, mas eu queria parar por aqui e fazer com que você, nesse momento, colocasse a mão na sua consciência e se perguntasse: tenho entendido o Evangelho? O Evangelho tem penetrado no meu coração? Tenho avaliado a maneira de viver? Os meus atos, a maneira que eu tenho vivido, representa um pensamento moralista ou representa um pensamento relativista? Quais desses extremos você tem caído? Se você tiver caído em algum deles, é somente Cristo Jesus que pode quebrar as barreiras e nos libertar para uma plenitude de vida, uma vida liberta pelo poder da graça do Evangelho, o Evangelho renovador que muda todas as coisas. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado através da aplicação do Evangelho na igreja, que o Evangelho seja notado e percebido na maneira que você fala, que o Evangelho seja notado e percebido nos seus atos, que o Evangelho seja experimentado com o seu filho na sua casa, na sua intimidade com a sua mulher, que o Evangelho na sua casa ele seja cultivado, um lugar onde, quando confrontado, você não simplesmente trabalhe na superficialidade, sonde as causas que você precisa mudar no seu comportamento, a causa raiz do seu comportamento que precisa ser ajustado. Quando a sua filha desobedecer e pecar, você será um moralista, apontando que ela quebrou as regras, apontando a lei, apontando o erro e castigando? Ou você vai ser um relativista, que vai olhar: mas não tem problema, é normal? Ou você vai olhar para o Evangelho e vai ensinar princípio, e vai estabelecer um modelo, um exemplo de vida para ela? Quando no seu trabalho, o trabalho se tornar um senhor na sua casa e te escravizando, atando as suas mãos, os seus pés, a sua boca para a obra do Evangelho, qual vai ser a sua postura? Se condenar, achar que você não merece a salvação porque não tem dado frutos? Ou vai deixar que o Evangelho sonde? Ou vai tombar para o lado do relativismo? Mas não tem problema, estão fazendo. Não, deixe que o Evangelho sonde a sua vida. O Evangelho é a cura, porque o Evangelho é aquilo que Cristo fez, e o poder do Evangelho possa penetrar nos lugares ocultos, lançando a luz, que o Evangelho ele possa lançar luz nos lugares escuros e trazer transformação genuína e poderosa. Que Deus muito te abençoe e que o Evangelho, aleluia, seja frutífero e abundante em nossas vidas. Amém e amém.